Fala aí, meus colegas doutores da elétrica industrial. Estamos novamente aqui para dar continuidade em nosso curso de comandos elétricos, perfeito? E aí hoje a gente vai fazer uma montagem muito especial, tá? E eu lhe convido a fazer a seguinte reflexão, tá? Normalmente você aí na sua casa já deve ter tido um ventilador, tá? E é natural que nesse ventilador você precisou fazer a alteração da sua velocidade de funcionamento. Naquele dia que está mais calor, você coloca para a velocidade máxima. No dia que está mais frio, você diminui a rotação. Assim como também você faz isso com o seu liquidificador, com batedeiras, enfim. É muito comum você ter a máquina elétrica motor na sua casa e precisar fazer a alteração da rotação. Uma coisa que é interessante é que isso se aplica também no ramo da elétrica industrial. É muito comum, em algumas situações, você poder ter a opção de, por exemplo, duas velocidades de rotação, a rotação mais baixa e a rotação mais alta. Isso pode ser em bombas, tá, de circulação de líquidos ou de água, pode ser aí também em motores onde tenham ventoinhas acopladas em seus eixos, enfim, motor para insuflação ou para exaustão. Certo? Então, em resumo, é muito comum você ter essa opção de, por exemplo, duas velocidades. E aí, para que você possa fazer isso, uma das técnicas mais aplicadas é você ter um motor que tenha essa opção, que tenha um fechamento, que tenha um bobinato que me dá essa opção. No caso, eu estou me referindo ao famoso motor da Lander, tá? O motor da Lander, ele é um motor industrial que vem fornecendo aí duas velocidades. Ele vem com a baixa rotação e com a alta rotação. Nós vamos hoje estar analisando como é que a gente pode estar fazendo um circuito, diagrama de força e de comando para utilizar, para energizar e controlar esse motor aqui nas duas velocidades, tanto na baixa rotação como na alta rotação. É muito importante que você, em sua prática, no seu dia a dia, consiga perceber a diferença do motor da Lander para o motor convencional, uma vez que fisicamente ele é bem parecido, mas na placa do motor você vai ter as especificações, vai ter lá o fechamento diferente, vai perceber que não é a mesma ligação que a gente faz com o motor convencional em 380 ou em 220 volts. Então, nesta aula, a gente vai aprender a como utilizar esse motor e controlar as suas velocidades, velocidade mais baixa e velocidade mais alta. Para que a gente possa vir aqui para o quadro e inicializar a nossa montagem, vamos fazer uma breve análise no nosso diagrama. Aqui temos o nosso projeto, né? Vamos de forma diferente, eu não vou montar hoje no CAD cima, eu já vou pegar uma prática pronta, que inclusive o grande professor Benício do Centec Cursos usa esse projeto aqui para trabalhar nos laboratórios, perfeito? Então a gente vai ter aqui a análise do nosso diagrama de força e diagrama de comando, perfeito? Então, primeiramente você vai dar uma focada aqui no motor, tá? Ó, o motor da Lander, ele tem os terminais U1, V1, W1, U2, V2 e W2, certo? E aí, o que acontece? Nós temos três contactores nesse diagrama de força, K1, K2 e K3. Temos o relé falta de fase, temos o disjuntor principal, o disjuntor geral, e temos agora, ó, preste bem atenção, RT1 e RT2, é isso mesmo. Nesse diagrama, nós temos a presença de dois relés térmicos, tá? Dois relés térmicos, na verdade, certo? E aí o RT1 ele vai ser utilizado quando o motor estiver ligado por K1 e o RT2 vai ser utilizado quando o motor estiver ligado por K2. Então, prestem bem atenção e entendam que, inicialmente, quando o K1 é energizado, a alimentação trifásica chega nos terminais U1, V1 e W1, fazendo com que o motor fique rodando em baixa rotação, certo? O comando vai fazer com que a opção da alta velocidade, da alta rotação, seja feita de uma forma em que o contator K1 seja desenergizado, o contator K2 seja energizado, assim como também K3. A comutação de K2 e de K3 vão fazer com que a alimentação trifásica chegue em U2, W2 e V2. Os terminais U1, W1 e V1 sejam jampeados, fazendo o fechamento estrela-estrela. Tá? Então aqui ó, eu tenho esse fechamento e aí eu tenho o fechamento do motor em estrela-estrela.
certo? E aí, isso acontecendo, o motor passa para a alta rotação. O que é interessante é que, para você comutar de baixa rotação para alta rotação, você precisa inicialmente fazer o desligamento, apertar a botoeira desliga, né, B0, que é a desliga, a gente pode ver aqui nessa painel de operação, para poder fazer isso. Já o nosso diagrama de comando, certo? Ele vai ter esse formato, onde a gente vai entender a presença do disjuntor monofásico, dos contatos auxiliares do relé falta de fase, que a gente já conhece. E aqui eu vejo um pouco de diferença, certo? Aqui eu vou ter os contatos normalmente abertos dos relés térmicos 1 e 2, simplesmente para poder fazer o acionamento da iluminação, caso qualquer relé entre em sobrecarga, certo? Então esse diagrama aqui, essa parte, ó, 9798, 9798, é apenas para acionar essa lâmpada. Qualquer relé que entre em estado de alarme, eu vou acionar a lâmpada. Por isso que aqui esses dois contatos estão ligados em paralelos. Seguindo para essa parte aqui mais importante, vamos dizer que eu tenho botão de emergência, botão desliga. Esse botão desliga aqui é um botão desliga geral, que serve tanto para a rotação baixa como para a rotação alta. E aí eu tenho o B1 e o B2. O B1 é a botoeira para ligar K1. A botoeira que liga K1 é a botoeira para baixa rotação. E aqui eu tenho o B2, que é a botoeira para ligar K3 e K2. Essa botoeira faz com que exista a alta rotação. É detalhe importante entender que existe um intertravamento entre K1 e K2. Existe intertravamento entre K1 e K2. É só ver, ó. Em série com K1, tem um contato fechado de K2 e em série com K2 e K3 aqui, né, ó, tem um contato fechado de K1. Então você entende que se K1 está dentro, não tem como ligar K3 e K2, não tem como comutar para a alta rotação. Eu preciso desligar o circuito. Então vem aqui, ó, eu posso desligar tanto em B2 como em B0, tanto em B2 como em B0. Eu posso desligar tanto em B0 como em B2. Apertando B2, B2 vai ser aqui o meu botão liga da alta rotação. E aí eu vou entender que esse botão liga vai ter atrelado a ele contatos aberto 3 e 4 e fechado 1 e 2. Quando eu apertar B2, eu fecho 3 e 4, abro 1 e 2, desligando K1 e habilitando a ligação dos demais, K3 e K2. Então esse é o nosso comando. Tira um print aí, copia aí, se puder copiar melhor ainda, para que você possa seguir e entender a montagem. É interessante frisar que o nosso B2 que está aqui vai ter a função de ligar K3 e K2 e desligar K1, certo? É acoplado um bloco de contato normalmente fechado em B2, embora seja aplicado para ligar, mas ele também pode ser utilizado para poder fazer o desligamento, ok? Então agora vamos partir para o diagrama de comando e logo depois a montagem do diagrama de força. Hoje vamos iniciar pelo circuito de comando, tá? Vamos começar aqui a fazer, já tem uma parte aqui pré-montada, desmontei, tirei vários fios aqui do quadro para que a gente possa voltar a enxergar um quadro do zero, vamos dizer assim, né? Então o circuito de comando acompanha aí o disjuntor monofásico, tá? Alimenta o 15 do relé falta de fase, saindo no 18 do relé falta de fase, do 18 do meu relé falta de fase, ó, tá seguindo aqui para o borne e do borne vem para a minha botoeira de emergência, tá? A minha botoeira de emergência vai alimentar a minha B0, que é a minha botoeira desliga. Então você pode seguir isso aí no seu diagrama. E o que é que vem depois do botão desliga, de B0? Vem aqui, ó, a ligação para B1 e para B2. Para B1 e para B2. Preste bem atenção aqui em B2, que B2 tem dois blocos de contato. O bloco normalmente aberto, que é esse verdinho, e o normalmente fechado, que é o que a gente vai usar lá no comando junto a K1, né, em série com K1. Perfeito? Então, note que isso aqui já foi feito. Perfeito? A gente vai ter que fazer agora a linha de comando para o K1, certo? Então, vamos começar aqui a fazer essa linha de comando, perfeito? Mas essa parte inicial já foi feita. Vamos montar aqui a linha de comando de K1 e juntos vamos analisar. Concluído o comando da linha de acionamento de K1.
Preste bem atenção. Esse aqui é o meu contator K1, perfeito? Aqui é o meu botão liga de K1, é o meu B1, perfeito? B1, você consegue perceber no diagrama que em paralelo a ele há o contato normalmente aberto de K1. Então, a partir de B1, eu vou sair com a fiação nessa linha aqui do 3 de B1. Aqui eu vou entrar na linha na régua de Borns e vou lá para o 13 de K1, certo? Fazendo a ligação do contato de selo. Assim como também o número 4, tá? O 4 de B1, ele segue, entra no Born e vem aqui, ó, para o 14. Vem para o 14 do nosso contator K1. B1, contato de selo, eu vou seguir para onde? Para o normalmente fechado de B2, que é esse carinha aqui, ó, certo? Esse cara aqui é a botoeira fechada de B2. Então, saindo de B1, além de ir para o contato de selo, vai também para a linha de série, ó. Vem aqui, normalmente fechado, entrou, saiu, e quando vem para cá, para onde é que ele tem que ir? No seu diagrama responde, né? Ele vai passar por quem? Vamos olhar aqui o diagrama, vai estar passando pelo contato fechado de K2. Então, onde é que está o contato fechado de K2? Aqui, ó, contato fechado de K2. Então, esse fio entra, passa pelo contato fechado de K2, ao sair do contato fechado de K2, vai para o 9,5, sai do 9,6 do relé térmico, conforme o nosso diagrama. Saindo do relé térmico, vai alimentar o A1 de K1. Então, inicialmente fizemos essa parte do comando. Vamos agora para a linha do meio do comando, onde a gente vai alimentar as bobinas de K1 de K2 e de K3. Toda essa fiação de amarelo é o circuito de comando que vai alimentar K3 e K2, tá? Então, ele inicia para a gente aqui fazendo o contato de selo, certo? Do nosso botão B2, do liga B2, né? Que é para alta velocidade. Então, essa fiação aqui, que é do 3, ó, ele vem para o 13, tá? Ele vai vir para o 13 de K2 e aqui vem também para o 14, né? Vem para o 14 de K2, perfeito? Ok? Seguindo o nosso diagrama, vamos passar pelo contato fechado de K1, para poder fazer o intertravamento. Vamos alimentar o 9,5 saindo do 9,6 do relé térmico, certo? O relé térmico 2, tá? E após aí o nosso relé térmico, nós vamos ter a alimentação da bobina de K3, vamos ter também a alimentação do contato normalmente aberto de K3 e após o contato normalmente aberto de K3, que seria o 14, eu vou alimentar o A1 de K2, seguindo o nosso diagrama. E aí, existe uma vantagem legal da gente poder fazer primeiramente a montagem do diagrama de comando. É que você consegue testar sem o diagrama de força estar montado. Então vamos fazer um teste aqui para entender se o nosso circuito está funcionando. Já alimentei aqui, já liguei o disjuntor monofásico e também liguei o disjuntor trifásico, porque se a gente desligar ele, o relé falta de fase entende que está sem fase, né? Aí ele abre o circuito. Então, liguei o trifásico, liguei o monofásico e eu vou fazer os testes para que você observe. No primeiro momento, em baixa rotação, apenas K1 é alimentado, é atracado. No segundo momento, em alta rotação, K2 e K3 vão ser atracados. Bem, aqui nós temos uma exemplificação do que você pode estar encontrando na placa de um motor da Lander, tá? É interessante frisar que o motor da Lander, ele tem internamente um total de 6 bobinas, perfeito? E aí, o que acontece? Eu preciso fazer com que a alimentação chegue especificamente em terminais desse bobinato para que a gente venha a poder usufruir da velocidade lenta e da velocidade rápida, certo? Inicialmente, a gente vai analisar a velocidade lenta. Nessa velocidade, o motor é fechado em triângulo, tá? O fechamento é feito em triângulo. E aí, na prática, você só precisa fazer a alimentação dos terminais U1, V1 e W1. Perfeito? E os terminais U2, V2 e W2, no fechamento a gente não mexe, a gente não vai estar trabalhando com esses terminais. Então, eles ficam livres, teoricamente. Perfeito? Agora, se eu quero fazer
com que esse motor fique na sua velocidade rápida, né? Na sua máxima velocidade, eu vou precisar fazer esse fechamento aqui, ó. Vou fechar U1, V1 e W1, jampear, e alimentar em U2, V2 e W2. E aí é que vem o detalhe. Aqui nós temos o fechamento chamado de estrela-estrela. Por quê? Porque na prática eu tenho aqui as bobinas, como se eu tivesse as bobinas ligadas em estrela e em paralelo, certo? Então, se eu fizer essa análise aqui, ó, por exemplo, as bobinas de V1 para U2, de U1 para W2, de W2 para W1, de W1 para V2 e de V2 para V1, elas estão conectadas em estrela-estrela, esse fechamento que a gente vai estar chamando aí, perfeito? E aqui, nesse caso, o que é que consiste o diagrama de comando e força para partir esse motor? Consiste em fazer esse tipo de fechamento e esse tipo de fechamento de acordo com o controle, de acordo com o botoeiras. É isso que vamos ver no na nossa próxima etapa da análise. Observe o acionamento para baixa rotação. Feito? Agora observe o acionamento para alta rotação. No caso, se você vier a apertar com a alta rotação acionada, quiser apertar a botoeira B1, nada acontece. Eu preciso parar o motor apertando o B0, e aí agora parou tudo, e aí posso selecionar a baixa rotação novamente. Perfeito? E se eu apertar o B2, alta rotação. Circuito de comando operacional. Vamos focar agora em nosso diagrama de força. Note que o nosso diagrama de força ele já iniciou saindo aqui do meu disjuntor trifásico, ó, e alimentando K1, K2 e o nosso relé falta de fase. Isso aí eu reaproveitei realmente das outras montagens, né? Esse padrão ele fica bem repetitivo para a gente. E aí, eu já coloquei o motor aqui, os bornes do motor, ó. Vamos iniciar aqui nos bornes 5, 6, 7, 8, 9, tá? 5, 6, 7, 8, 9 e até o borne 10, perfeito? E aí, o que acontece? Da esquerda para a direita, na sequência, eu tenho U1, V1, W1, U2, V2, W2, certo? Já fiz a ligação em U2, V2 e W2. Que saem da onde, né? Recebem o potencial de K2. Então, a saída do relé térmico de K2, eu já fiz a ligação aqui, ó, nos terminais de U2, V2, W2. Agora, tenho que fazer as ligações em U1, V1 e W1 conforme o nosso diagrama. Ou seja, vão receber essas três fases saindo de quem? Do relé térmico 1, alimentando aqui na sequência e também fazendo um jump para o K3, porque é o K3 vai fazer o fechamento para a alta rotação. Então acompanha aí o procedimento, a progressão do nosso diagrama de força. Vamos fazer o teste com o motor inicialmente em baixa rotação. Perceba que o ruído do motor ele é um pouco mais brando, né? A gente consegue enxergar aqui o motor girando de forma mais lenta. Agora vamos fazer o teste na alta rotação. Você percebe que o motor naturalmente aumenta aí a sua velocidade e a gente consegue ter essa percepção. Desligar, botão desliga, perfeito. Se você quiser fazer o teste direto para alta rotação, pode fazer, ó. E aí, se está em alta rotação, não tem como ir e voltar para baixa rotação. A não ser que você desligue e siga o processo. Sinalizadores a gente não colocou, tá? Mas é bem simples aí fazer, é só seguir o nosso diagrama, tá? Senão o vídeo fica muito longo, tá? A gente já usou isso aqui, já sabe mais ou menos, não tem muito mistério para utilizar, ok? Então a gente chega ao fim dessa aula, onde instalamos o nosso famoso motor da Lander, tá? Sempre que você tiver uma opção onde tenha duas velocidades, muito provavelmente você vai ter lá um motor da Lander para você poder fazer a manutenção e atuar como técnico industrial nesse ramo aí da elétrica. Então, obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Torne-se um profissional do futuro. Centec. Quem tem, tá bem.